A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. O que são os céus abertos? Eis a realidade com a qual vivemos. Quando você descobre uma verdade do reino, temos que ajustar o nosso pensamento a esta verdade, ou não teremos benefício completo dessa verdade. Se você acha que está preso, mesmo ele dizendo que você está livre, vai viver preso. O Espírito Santo vive dentro de todo crente. A Bíblia diz que o Pai tem ciúmes pelo Espírito que vive em você. Então, que poder demoníaco existe que pode bloquear a comunhão entre o Espírito Santo em você e o Pai no céu? Mesma resposta. Que poder existe que pode bloquear a comunhão entre o Espírito Santo em você e o Pai no céu? Não é uma pegadinha? Eu sei que eu não sou confiável nisso. E a culpa é toda minha, então? Nenhum poder. Não há poder que pode bloquear essa comunhão. A maioria das vezes em que o céu está fechado para os crentes, nosso pensamento sempre tem que se ajustar ao que ele diz. Não é só pensamento positivo, fingimos algo tempo suficiente e se torna real. É a forma que se requer que pensemos de certas formas. Por exemplo, em Romanos 6 temos esse belo quadro do batismo nas águas, retratando a morte de Cristo e a morte e sepultamento de um novo crente. A velha natureza é enterrada, e então a conclusão no verso 11 diz que Jesus morreu, ressuscitou, que somos batizados na água, trazidos de volta, é a imagem de sermos ressuscitados, e ele diz o seguinte: considerando estes fatos, assim também, consistente com essa realidade, pensem de si mesmos, mortos para o pecado. Considerai-vos mortos para o pecado. A sua própria autoimagem deve ser: eu estou morto para o pecado. Se não é, então você precisa fazer as contas de novo. Então vamos somar. Jesus morreu como você. Ele ressuscitou por você. Ele entregou o Espírito que o ressuscitou dos mortos, que habita em você. Então some tudo isso. A conclusão deve ser: morto para o pecado. Então ele diz: ajuste o seu pensamento às realidades das Escrituras. E há muitas realidades das Escrituras que nós, provavelmente sem intenção, mas nós negamos. De fato, não valorizamos, dizemos precisamos do senso comum. Bem, eu não vejo muito benefício no senso comum. Especialmente pelo que é muito comum. Há uma perspectiva que Jesus detinha que era completamente diferente da minha, e sou eu que tenho que ajustar. Ele manterá a realidade diante de mim, manterá o reino diante de mim, e vai me aprender, ele vai me aprender algo. Imagina, não tenho que fazer nada, é só pular para dentro da unção. Imagina se fosse bom assim, então. Ele vai me aprender. Não, ele vai me ensinar, ouça com atenção, que a natureza do Espírito Santo dele é a natureza do reino. A natureza do Espírito de Deus, a pessoa e o reino são a mesma coisa. Ele diz em Romanos, e segure aí na sua Bíblia, eu vou falar um pouco para você entender melhor. Ele disse em Romanos 14:17, disse que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
O reino de Deus não é comida nem bebida. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus está no Espírito Santo. Você entende que não há nada no céu que seja separado da pessoa dele? Você não pode ir partindo da presença de Deus para a esquina do céu, onde não há presença ou muito pouca presença. É por essa razão, no céu não há sombras, porque ele está em todo lugar igualmente brilhando de uma vez. Não há sombras. A questão é, em muitos assuntos, ele é a pessoa do céu. Habitar em Cristo é para ser a degustação do próprio céu. Aprender a realidade do reino, esta é a esfera do domínio do rei. Aprender esta realidade é o que nos ensina como ele é. Nos dá vislumbres da natureza dele. Nós vemos que quando o domínio dele vem sobre uma pessoa que não pode ter filhos, o Senhor está curando agora alguém que é estéril, que não pode ter filhos. Está acontecendo agora. Quando o Espírito de Deus vem sobre alguém que não pode ter filhos, de repente se torna frutífero. Por quê? Porque o reino dos céus é um reino frutífero. Quando você tem alguém que por causa de um abuso, que veio de uma realidade que foi, no mínimo, terrível, e essa pessoa tem dificuldade de dormir à noite, tem pesadelos noite após noite após noite, e vive com essa angústia e tormento esperando o dia chegar toda noite. Quando o Espírito de Deus libera o domínio de Deus sobre essa pessoa que vive em tormento, o tormento vai embora. Por quê? Porque ele não existe no céu e então não deve existir aqui. Quando Jesus nos dá a comissão, o comando, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Primeiro, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça dele não está separada do reino. Porque em Romanos 14:17 diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então, quando ele diz e a sua justiça, não está adicionando algo ao que você busca. Ele está adicionando ênfase ao que se deve buscar. Isso faz sentido? Justiça, paz e alegria são descrições do reino. 2 desses 3 elementos são realidades sentidas, paz e alegria. Não são teorias, são experiências. Há um grande perigo quando se interpreta as Escrituras através da experiência. E há um perigo ainda maior ao se interpretar as Escrituras sem experiências. Nós nascemos num mundo perigoso, que eu posso dizer. É o que nos cabe na vida. Então aqui está esse requisito, um comando, uma comissão: buscai primeiro o reino de Deus. E com que isso parece? Se eu estou falando com alguém que não consegue dormir à noite por causa do tormento, com o que se parece buscai primeiro o reino nesse relacionamento? O tormento tem que acabar. Recentemente eu vi que quando você busca primeiro o reino, para alguém em tormento, buscar primeiro significa que o tormento tem que acabar. Obrigado por essa resposta espontânea. Me sinto tão edificado. Então aqui nos foi dada uma ordem e nos foi dado um privilégio indescritível. E o privilégio é vivermos em e para sempre desfrutarmos dos céus abertos. É um dom de Deus para você e eu vou te mostrar de onde veio. Marcos capítulo 1. Eu tinha pedido para vocês abrirem em outro lugar e ainda pensei em Mateus 27. Certo, Marcos 1 não é tão longe. Isso é bom para mim. Capítulo 1, verso 9.
Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Imediatamente, ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito descendo sobre ele, como pomba. Verso 10 é o que eu quero ressaltar aqui com vocês por um momento. E imediatamente, ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito descendo sobre ele como pomba. Por alguns anos, eu não tenho certeza do porquê, mas por muitos anos eu fui atraído de volta a essa história de João Batista e Jesus nesse batismo. Esses momentos de início na vida de Jesus. E isso me força a ser honesto com você para que vejam como Jesus vem diante de João que não se sentia qualificado, mas estava disposto a fazer aquilo para o qual se sentia assim. E como eu ouvi alguns anos atrás, quando você está disposto a fazer algo para o qual não está qualificado, isso te qualifica. Então João teve esse privilégio de batizar aquele a quem ele precisava que o batizasse. E João já tinha profetizado que este Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo. E João sabia que era isso que ele precisava, mas porque ele estava do outro lado da cruz, ele também entendeu que ele não teria acesso àquilo. Esta é uma realidade que confunde a mente. João ser considerado o maior de todos os profetas do Velho Testamento, mas o menor no reino é maior do que João. A que ele está se referindo? A esse batismo. Veja esse Espírito Santo, o que era que João queria? Ele queria o batismo que Jesus oferecia, que iria oferecer. Ainda não era o tempo. Os filhos de Israel deixaram a terra do Egito pelo sangue nos umbrais. O sangue os libertou. Passaram por uma massa de água. Em Coríntios, Paulo diz que quando passaram pelo Mar Vermelho foi o batismo de Moisés. Se refere a isso como batismo. Mas antes de poderem entrar na Terra Prometida, tinham que passar por um segundo batismo. E desta vez não era uma massa de água parada, era um rio. E passar por essa segunda massa de água trouxe eles a uma dimensão de vida a qual eles não tinham acesso do outro lado do rio. Não é uma questão de ter ou não ter, é o fato de que Jesus deseja que experimentemos a realidade do reino de Deus agora. Tomado à força, demonstrando quem Ele é, seu amor e sua bondade onde quer que formos. É o fato de a nossa prioridade ser buscar primeiro, nossa maior prioridade seja ver o domínio de Deus em toda situação quebrada pela qual passemos. Então, se alguém está amarrado pela pobreza, seus pais eram pobres, seus avós eram pobres, bisavós pobres, o que você faz? Você quebra o espírito da pobreza. Você se junta a eles e o dinheiro não conserta a pobreza. É um elemento necessário, mas há outro poder envolvido na pobreza sustentada em várias gerações. Vocês estão pegando isso, então há uma tarefa? Eu estou nesse relacionamento, o que eu faço? O meu trabalho como representante do próprio Cristo e do seu reino, o meu trabalho é perseguir o rompimento destes que estão travados em algo que não se encontra no céu. Jesus, neste quadro batizado na água, quando ele sai da água, a Bíblia aqui diz que os céus se rasgaram. Eu acho que tem traduções que dizem que se abriram. É uma imagem maravilhosa do porquê estamos aqui. Quando Jesus saiu da água, os céus se rasgaram e aquela palavra quase... Eu não me lembro bem das outras traduções, mas nesta tradução é quase como se as nuvens gentilmente se abrissem. E nem se refere a essa palavra, é uma palavra violenta. Uma palavra violenta. Vá para Mateus 27. Em Mateus 27 temos a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição.
E em Mateus 27, verso 51, diz, verso 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, essa é a morte dele. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Um versículo interessante. Jesus entregou o seu Espírito e o véu no templo se rasgou em dois. Historiadores dizem que esse véu tinha uma espessura entre 10 e 15 centímetros e foi rasgado da ponta de Deus até a nossa, para que todos soubessem quem rasgou. Foi rasgado de alto a baixo, e não foi para deixar o homem entrar, mas para Deus sair. Ele não estava disponível a todos. Mas aqui temos essa coisa bela e maravilhosa. O véu é rasgado e ao mesmo tempo a terra começa a tremer. E Jesus tinha acabado de entregar o Espírito, e a terra começa a reagir à maior injustiça cometida no planeta, em toda a história. A terra começa a tremer, e à medida que treme, grandes rochas começam a se repartir. A palavra que temos em Marcos capítulo 1, que diz que quando Jesus saiu da água, os céus se rasgaram, esta palavra é a mesma palavra usada no verso 51, que diz o véu no templo se rasgou de alto a baixo e as rochas fenderam-se, foram rasgadas no meio. Há uma oração que provavelmente muitos, se não todos, já oraram em algum ponto da vida, que se encontra em Isaías 64. É uma oração famosa que diz: rasga os céus e desce. Rasgar os céus e descer. Foi o que Isaías profetizou e se tornou um ponto de intercessão por muitos, muitos anos. Rasga os céus, rasga-os Deus e desce. Eu gostaria de sugerir que o batismo nas águas de Jesus foi a resposta inicial a esta oração. O profeta clamou e isso continuou. Rasga os céus e desce. E agora temos este momento em que Jesus experimenta um batismo de arrependimento quando não tinha pecado. Como ele podia fazer isso? Porque ele era um intercessor que fica nos sapatos de outro, intercedendo por um caso como se fosse dele. Então, naquele momento, Jesus é batizado nas águas, num batismo de arrependimento, em nosso favor. Quando ele faz isso, os céus são rasgados, abertos, e da mesma forma que as rochas foram repartidas por Deus, da mesma forma que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, exatamente da mesma forma que os céus foram rasgados, e o rasgar do véu para deixar Deus sair de uma instituição religiosa foi o mesmo rasgar dos céus que liberou o Espírito de Deus para vir sobre Jesus em plenitude e permitir a ele fazer o que só Deus podia fazer. Isso é muito usado para se pregar que Jesus não era Deus. Isso é absolutamente ridículo. Ele eternamente é Deus. Mas o grande mistério do Evangelho é ele ter sido 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo. E ele escolheu viver com as mesmas restrições que teríamos como seres humanos. E por essa razão ele voltou tanto a esse assunto, especialmente no Evangelho de João. Isso é tratado vez após outra, dos capítulos 5 a 8, há um estudo brilhante só sobre essa coisa. Jesus diz, o Filho do Homem, como ele se identificava. Ele é o Filho de Deus, sim, mas ele se identificava como Filho do Homem e dizia, o Filho do Homem não pode fazer nada por si só. Nada. Agora, como Deus, quantos sabem que ele podia fazer tudo? Poder ilimitado, autoridade ilimitada, tudo ilimitado, imaginação, criatividade fora dos limites. Mas como homem, ele tinha restrições, limitações. E ele escolheu viver assim para embarcar numa jornada na qual, uma vez que ele morreu em nosso lugar e a nossa fé é colocada em Cristo, nós podemos embarcar na mesma jornada. Então, tudo o que Jesus fez, ele está nos convidando
a aprender a fazer também. Nunca foi esperado de nós sermos espectadores. Jesus não passou por tudo que passou para brincarmos de igreja. Ele não estava interessado em nos dar um bom assento para sentarmos, ar-condicionado, ouvir boas mensagens encorajadoras e uma música maravilhosa. Ele colocou a semente do revolucionário no coração de cada crente. E esta coisa revolucionária encontra sua maior expressão quando encontra uma impossibilidade. Foi para isso que nascemos. Nós não tivemos um dia bom quando só fizemos o que o nosso talento permite. Tivemos um bom dia quando confrontamos as coisas que de fato são impossíveis. Não havia forma humana de eu conseguir fazer o que tinha que fazer. Eu acredito em oferecer nossos talentos naturais para Deus. Eu acredito muito em usar as habilidades que Deus nos deu. E eu não quero de jeito nenhum diminuir o valor disso, porque uma vez que Deus sopra num dom natural, se torna sobrenatural. Então eu não quero diminuir os dons que as pessoas têm, mas muitas pessoas buscam encontrar a sua identidade e seus dons ao invés do relacionamento. Elas se identificam desta forma e por essa razão, elas têm que lutar por grandes conquistas para continuarem a se sentir bem consigo mesmas, quando esta não é a natureza do Evangelho. Eu não luto por favor, eu luto a partir do favor. Eu quero lutar porque represento a Ele e eu carrego o favor do Deus Todo-Poderoso para a situação. Agora Jesus disse, obras maiores que estas, vocês farão. Você não pode fazer maiores até fazer as mesmas. Pessoas vinham a Jesus e tocavam suas vestes e eram curadas. Mas Paulo pegou um tecido cheio de suor, um avental que ele usava para fazer tendas, não para pregar, uma roupa de trabalho. Você pode estar cheio do Espírito de Deus enquanto trabalha, roupa de trabalho, e enviou a uma grande distância, e quem quer que tocasse o tecido era liberto de demônios e curado de qualquer aflição. E eu sugiro aqui que isso é maior. Somos chamados a uma jornada relacional. E esta jornada relacional inclui milagres, inclui pureza e plenitude pessoal, inclui disciplina, inclui a alegria do servir, inclui milhares de coisas que podemos listar. Mas todas elas voltam para uma coisa. Como é o meu relacionamento com o Espírito Santo? Veja, os céus abertos de fato me deram acesso a um encontro contínuo a qualquer momento com Deus. Deixa eu fazer essa pergunta. Como você descobre quanto Deus confia em você? Quantos acham que Deus confia em você em alguma medida? Certo? Como você determina o quanto Ele confia em você? Você pode responder essa pergunta identificando o que Ele confiou a você. Ele confiou a você o próprio Espírito Santo. Eu penso que frágil não é a palavra certa porque eu não vejo o Espírito Santo como frágil e há essa coisa única sobre o Espírito de Deus que o próprio Jesus admite que o Pai e Ele não têm. Então há essa coisa única e Ele confia tanto na obra que fez dentro de você e dentro de mim que Ele fez um depósito em você e em mim da exata e mesma presença que veio sobre o corpo morto de Jesus e trouxe vida a Ele e o ressuscitou dos mortos. O Espírito Santo é o Espírito da ressurreição. Ele está no coração de todo crente. Estes céus abertos estão envolvidos em algo. Antes de qualquer coisa, são para o meu relacionamento com Deus. E eu desejaria que todos neste lugar pudessem perceber que receberam permissão para nunca mais pensarem de si mesmos que têm o céu fechado. Porque de fato não é verdade. A não ser se você não nasceu de novo. E aí você precisa nascer de novo.
Mas se você nasceu de novo, há céus abertos sobre você. E isso é só minha opinião. Mas eu creio que quanto maior a fé que exercemos, quanto maior a autoridade que usamos, maiores são os céus abertos sobre nós. Eu não sei se faz sentido para você da mesma forma que eu posso ir para debaixo de uma grande árvore para encontrar sombra. Da mesma forma, maior é o impacto da maturidade do crente, que vive inteiramente para a glória de Deus, para que haja provisão de toda essa cobertura, da glória, se você desejar, desta presença. Esta é a razão pela qual a sombra de Pedro curava os doentes. Já dissemos tantas vezes, por que a sombra de Pedro curava? Porque a sua sombra vai sempre liberar aquilo que tenta fazer sombra sobre você. Quando aprendemos a dar lugar a uma pessoa, a essa conexão afetuosa com uma pessoa que habita comigo, não é sobre performance, mas eu farei tudo o que ela diz. Eu não estou tentando chamar a atenção dele, eu só quero representá-lo bem. O pensamento de não confrontar as impossibilidades da vida me assusta, porque me foi dado o poder que derruba toda impossibilidade. Me foi dada a unção, a pessoa de Deus que tem como seu próprio apetite confrontar e consumir aquelas coisas que se levantam contra a liberdade e a vida que as pessoas devem desfrutar. A Bíblia diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. Então, onde quer que haja morte, roubo e destruição, aí está a sua tarefa. Roubo, morte e destruição, eis a tarefa. Por quê? Porque a vida é maior do que todas essas coisas. Este é o ponto. Quando olhamos para pessoas machucadas, olhamos para problemas difíceis, olhamos para oportunidades, não é para nossa significância. Eu creio que não há um pingo de grandeza, não há grandeza nenhuma em mim a não ser por Ele. Mas como eu não me separo dele, a grandeza dele deve ser vista dentro e através de mim. Deixe eu ser um pouco incômodo por um momento. Provavelmente outra oração que muitos de nós fizemos nesse lugar foi a de João Batista. Que eu diminua para que você cresça. É uma grande oração no que diz respeito à humildade, mas teologicamente não é uma oração sadia para um novo crente. Volte amanhã e eu conto por quê. Não é uma oração teologicamente sadia porque João Batista é dito que os profetas, a lei e os profetas foram até João. João encerrou essa estação. Ele entregou o bastão a Jesus. Eu devo diminuir, você deve aumentar. Por quê? Porque você está iniciando o princípio de um movimento. Quando Jesus morreu, ele se identificou como a luz do mundo. Mas aí ele disse, peguei, está com você, você é a luz do mundo. Ele não disse que você devia diminuir, ele disse você tem que aumentar. Agora, a luz em nós é a luz de Cristo, por isso não me entenda errado. Não é a nossa significância ou grandeza, eu creio que é inteiramente Ele, mas há algo sobre nós que Ele realmente gosta. Você tem que acreditar nisso. Eu já vi pessoas orando e eu já fiz essas orações, são coisas estúpidas, mas elas são sonoras. E você recebe um monte de aplausos se orá-las. Quantos aqui querem saber que orações são essas para fazê-las também? Sim, mas são burras, e eu vou explicar por que elas são assim. Oh Deus, tudo de você, nada de mim. Não é uma oração muito inteligente. Imagine aí o pai... Não tinha nada de você antes de eu criar e eu não gostava disso. Por que te fiz? Ele não quer a vida sem nada de você. Ele quer a vida com tudo dele e tudo de você. É esse casamento perfeito, é essa completa união. São os dois juntos em perfeita harmonia, porque há algo sobre você e como você representa ele que nenhuma outra parte da criação pode fazer. Você tem uma tarefa única e um lugar em tudo que ele fez. E se não houver nada de você, então não vemos a riqueza dos 4 evangelhos. A riqueza dos 4 evangelhos, o que há de único em Mateus,
na sua prioridade em alcançar o judeu, na razão para o primeiro milagre ser o toque em um leproso, a primeira coisa que o judeu não queria fazer. E Marcos, o evangelho do homem de negócios, ele leva a história com uma rápida progressão, que ele não fica adicionando firulas, ele resume tudo numa coisa e ele a entrega, ele quer que o negócio seja feito. E o caráter único das personalidades, Lucas, o médico, ele fala mais das mulheres que qualquer outro. Isso não significa que os outros não se importavam com as mulheres, mas ele tinha uma perspectiva como médico que adicionava esse elemento à mensagem do evangelho. A questão é que a personalidade deles é vista claramente no que eles escreveram. Ele queria que o evangelho fosse influenciado por João. Isso faz sentido, ele queria o evangelho influenciado pelo médico, porque ele teria uma perspectiva, teria um elemento a adicionar. E você tem um elemento a adicionar que ninguém mais tem. A sua demonstração desse poder e dessa pureza de Cristo, sua habilidade de ser criativamente autêntico. Deixa eu incomodar algumas pessoas só mais um momento, e aí eu vou me comportar pelo resto do tempo. Eu ouço pessoas que elas querem criar um novo tipo de som na música. Normalmente elas fazem música bem ruim. Normalmente é uma música bem ruim. Não tem o objetivo de criar um novo som e sim de ser autêntico. E se for realmente você, e se for novo, funciona. Autenticidade é a questão. Parece fora do assunto, mas não é de jeito nenhum. Eu comprei um disco de jazz de uns 40 anos atrás. Eu queria um disco de jazz bom e achei esse disco, de um pianista muito respeitado. Eu pus no meu som, você lembra, ele era de plástico, os dias do vinil. E está voltando agora, eu seria muito descolado hoje, eu estaria na moda hoje. Eu coloquei aquele disco e parecia uma criança de 5 anos batendo no piano. E eu pensei, isso não é jazz, isso é lixo. E eu não sei quanto tempo depois, 6 meses, 1 ano, eu peguei uma revista de teclado numa loja de música e passando as páginas eu vi um artigo sobre esse artista em particular. E eu comecei a ler o artigo e ele disse, houve uma estação em que eu tentei criar um som absolutamente novo. E ficou um lixo. E eu estava lendo aquilo e disse, sim, eu comprei esse álbum. Foi o que eu comprei, era um lixo absoluto. Não tinha ritmo, não tinha harmonia, nada, era criativo, sim. Tentei criar um novo som, ao invés de estar autenticamente expressando o que ele carregava. E ele disse que teve que voltar e reaprender o que ele já tinha conquistado na música, para que quando escrevesse algo novo, tivesse aquela história por trás dele. Eu não sei, isso faz sentido para você? Você pode não ser um músico, mas cada um de nós deve ser a expressão criativa e autêntica de quem Deus nos fez para ser. Isto, em essência, é do que trata a liberdade. A Bíblia diz que onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. A forma que eu tentei traduzir por anos era que onde o Espírito Santo demonstrava o senhorio de Jesus, havia liberdade. A liberdade é o resultado de ser um reino. A liberdade é o resultado de ter um rei. A liberdade é o resultado de um encontro com o Espírito Santo. Tudo que a religião confina, restringe, impede é quebrado. Não é que eu esteja livre para fazer o que eu quero, mas para fazer o que é certo. A liberdade é para algo. Eu percebo que nessa jornada o meu desejo alterna, ele muda. Eu me encontro desejando coisas que eu nunca desejei antes. Enquanto eu crescia, eu odiava ler. Eu colava em qualquer resumo de livro. Sabe, é uma coisa... Eu acho que eu tenho um irmão de crime ali que me entende. Eu odiava ler. Odiava ler. Eu li um livro na 8ª série. Eu li e eu nem sei por que eu li, era sobre carros. E eu nem gostava de carro, eu fiquei fascinado. Eu achei legal, eu saí do meu padrão. E não li mais livro nenhum, até fazer 19. Mas quando eu dei o pulo
definitivo no relacionamento com Cristo, eu comecei a ter fome para ler. Ninguém precisava me dizer, eu queria. Era um apetite natural ao viver com Ele. Valia todo e qualquer esforço para descobrir, qualquer esforço para embarcar numa jornada com Ele. Eu lembro de ler um livro e quando eu terminei de lê-lo, eu fiquei ali atônito. Eu pensei, o que esse homem escreveu está na Bíblia? Eu tenho que ler a Bíblia. E literalmente, pela leitura desse livro, era a vida normal do cristão, Watchman. Pela leitura desse livro, eu herdei um apetite pelas Escrituras. Não me diga que você ama Jesus e não ama a Bíblia. Isso aqui é Jesus impresso. As pessoas dizem há erros nela. Não há. Mas vamos dizer que houvesse. Não há tantos erros aqui como há em você, então não vou deixar você redefinir isso. Isso se eu estiver de bom humor. É assim que eu respondo com gentileza. Você sabe dizer se alguém entra nesse lugar com medo e ansioso? Sim. Você pode sentir, não é? Você consegue dizer quando alguém entra no lugar e está cheio de amargura? Consegue, não? Você pode até não dizer o que está acontecendo, mas sente alguma coisa sobre aquela pessoa? A amargura me trava no meu passado, ao qual eu não tenho acesso legal, porque ele comprou meu passado. A amargura e o medo são muito similares, porque ambos estão conectados a coisas que você não pode controlar ou mudar. Eles têm o mesmo efeito em nós emocionalmente, na nossa saúde, mentalmente. Eles nos afetam incrivelmente. Então, da mesma forma que alguém entra num lugar cheio de amargura, ansiedade, medo, o que quer que seja, e podemos sentir o que está sobre eles, o que aconteceria se a atenção deles não estivesse na pessoa que os machucou? Não estivesse nas coisas que eles não podem controlar? E se a atenção deles estivesse, na verdade, em uma pessoa que é além de maravilhosa, de toda maneira possível, indescritível. Ele é além da linguagem da beleza humana em maravilha e poder. A afeição, a devoção dele a você é sem reservas. Ele é sempre constante e sólido, sem questionamento. Apaixonado. Ele é o grande defensor da sua vida e da minha. E se minha atenção está de fato no Espírito Santo que está comigo, alguns já viram eu dar essa ilustração antes. Jesus, quando é batizado na água, no Evangelho de João diz que ele foi batizado na água e o Espírito Santo veio sobre ele na forma de pomba e permaneceu. É interessante porque a imagem é de uma pomba que é muito ressabiada, se assusta fácil, nunca o deixou. Então havia algo na forma como Jesus se portava na vida que nunca fazia com que esta pomba, esta pessoa, o deixasse. Então a pergunta que eu já fiz a inúmeras pessoas ao longo dos anos é: se houvesse uma pomba repousando no seu ombro e você não quisesse que ela fosse embora, como você andaria nesse salão? A resposta quase sempre é cuidadosamente, e eu concordo, mas deixe eu refazer. Eu ando ao redor desse salão. Cada passo é considerando a pomba. Cada movimento que eu faço é para proteger e preservar o maior dom que qualquer ser humano poderia receber, que é o próprio Deus.
Cada movimento é para honrar, proteger, preservar, para celebrar, para se inclinar para. E então Jesus serve de modelo de algo para nós. Cada movimento dele, se você preferir. Até coisas como a expulsão dos mercadores do templo. Tudo isso foi tão consistente com a realidade do céu que o Espírito de Deus nunca o deixou nem por um momento. E ele demonstrou como é ser confrontado diariamente por uma realidade que não podemos ver, a realidade do reino de Deus. A realidade do reino de Deus são céus abertos, a realidade dos céus abertos é o reino de Deus. E eu aprendo a me deleitar em meu coração com essa pessoa que está comigo sempre, a beber dele. Sabe, usamos a fé para várias coisas. Alguns precisam de um milagre financeiro e eu oro para que você o receba hoje. Salmos 127 diz que ele provê mesmo enquanto você dorme. Então eu oro para que coisas aconteçam em casa, para que você receba um rompimento pelo qual você não trabalhou, ou talvez você trabalhou e está esperando o fluir disso. Eu oro por isso. Então há alguns aqui com essa necessidade, outros têm tipos de crises pessoais diferentes, questões médicas, o que seja. Eu acredito que nesta presença do Senhor há algo tão profundo que Deus vai depositar em você e sobre mim, que literalmente vem da atmosfera do mundo dele e tudo muda. Tudo muda. A sombra de Pedro, aqui mais uma vez, para ilustrar, aqueles que vinham na proximidade de Jesus, se aproximassem e tocassem as vestes, se pudessem apenas tocar o avental de Paulo, é tudo uma questão de eu quero estar onde ele está demonstrando alguma coisa. Eu quero estar onde o povo de Deus está respondendo com grande fé. Veja, e usamos fé para ter o milagre, usamos fé para vir a provisão, para crer por um parente perdido, e tudo isso está certo. Devemos usar grande fé para essas coisas. Mas o que aconteceria se usássemos a medida de fé que temos para descobrir a grandeza da presença de Deus que já está em nossa vida? Eu não falo de introspecção, as Escrituras dizem que Ele está em mim. As Escrituras dizem que o meu corpo é templo dele. E se eu usar a minha fé para descobrir uma realidade que depois de um tempo fica fácil de acessar? Sim, ele me dá conforto e paz, mas ele não está em nós só para nos dar conforto e paz, e eu sou grato por tudo isso. Ele está em nós para nos cativar com um mundo que não podemos ver. Ele está em nós para despertar em nós uma consciência do porquê estamos vivos. Eu vou resumir tudo aqui citando alguns versículos, e aí vamos orar por algumas pessoas. O Espírito Santo está em mim, em você. O Espírito Santo está em mim para meu benefício. E ele vem sobre mim para o de vocês. O Espírito Santo repousando sobre nós ao nos inclinarmos a ele, está sempre para impactar o ambiente do mundo em que vivemos. É sempre para impactar as coisas que se chamam impossíveis. É sempre para impactar esta realidade. A Bíblia descreve o Espírito Santo como sendo um rio em nós. Então eu vou pôr assim, o Espírito Santo dentro de nós é um rio e não um lago. Ele quer sair. Quer fluir através de você. Ele quer impactar a geografia ao seu redor. É isso que ele nos fez ser. Então deixa eu compartilhar alguns pensamentos, alguns versículos e vamos orar para encerrar. Em Salmos 16, verso 11, diz que na presença dele há plenitude de alegria e na sua destra delícias perpetuamente. Deus inventou o prazer.
inventou a alegria, e eis minha definição de paz e alegria. Eu não sei se é tão precisa, mas é o melhor que veio. Essa é a minha experiência, então eu vou compartilhar. Para mim, alegria é a paz em voz alta, e a paz é a alegria em silêncio. Elas são tão intrinsecamente entremeadas que elas desempenham um papel complementar. Toda vez que você perde a paz, toda vez que você está num momento em que não tem paz, é porque você a deixou em algum lugar. Porque ele a deu a você, sabe? Ah, mas eu não tenho paz. Descubra onde você deixou. E eu estou falando literalmente, descubra onde você pôs, porque ainda vai estar lá. Ninguém pode pegar sua paz. Ah, o diabo tirou minha paz. Não, você deu a ele não tirou. Você insistiu para que ele ficasse, mas ele não tirou. Você concordou com a fala dele, e quando você concorda com o mentiroso, dá poder a ele. E dando poder a um mentiroso, dá poder à mentira. Amém, Bill, bom ponto, certo? Sabe, se eu estiver numa reunião com a nossa equipe e eu estou cheio de ansiedade e medo, eu paro e percebo, rapaz, eu estou assim. A manhã inteira? O que aconteceu? Então eu começo a voltar, lá vou eu. Sim, quando a reunião começou eu estava assim. Oh, quando eu entrei no meu escritório eu estava assim. Oh, quando eu entrei no meu carro eu estava assim. Oh, mas pouco antes de entrar no carro eu recebi uma ligação. E desde aquela ligação, e pode ter sido uma ligação boa, mas eu respondi ao que aconteceu naquela conversa e eu escolhi o medo ao invés da paz e eu a deixei ali. Então tudo o que eu tenho que fazer é voltar todo o caminho, certo? Deus me perdoe, eu soltei o dom que você me deu. E eu digo, eu me arrependo por acreditar na mentira ao invés da verdade. Qualquer um desesperançado em qualquer situação está acreditando numa mentira. Você não pode passar por uma situação para a qual ele não te preparou e não preparou uma resposta. É impossível. E acreditar no contrário disso é lançar uma sombra sobre a natureza dele de Pai perfeito. Então isso é sobre ele, a identidade dele. Então o que eu faço? Eu me arrependo e digo, Senhor, eu abraço a paz, eu renuncio a essa mentira que tenho acreditado, ansiedade, medo, e eu abraço a minha missão na vida. E eu tiro um momento, literalmente, eu tiro um momento para pensar na paz. Eu não preciso sentir nada, porque agora essa é a minha posição. Eu posso ter $1 milhão no banco, não preciso sentir. Se está no banco, está no banco. Mas o que acontece agora, eu substituo uma mentira pela verdade. E agora eu estou andando na paz do Senhor. A alegria do mesmo jeito, ele diz, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Eu não sei por que as igrejas se irritam tanto quando as pessoas ficam felizes na igreja. É um dos maiores mistérios da minha vida. E o que torna pior é que eles ficam com raiva das pessoas que se alegram e não merecem. Ah, eles não merecem, já viu como eles vivem? Sim, talvez por isso se chame graça. Quer dizer, você quer o que você merece? Então, na tua presença, plenitude de alegria. E o último versículo está, esse último foi Salmos 16:11, e este agora está em Atos capítulo 3. Eu acho que verso 20. Ele usa esse termo arrependimento, e ele diz, a fim de que tempos de refrigério venham da presença do Senhor. Então deixa eu falar de algo bem forte aqui. Tempos de refrigério venham da presença do Senhor. Se eu não tenho refrigério, eu não estou envolvido na presença dele. Não significa que ele me deixou, é só que eu não vivo com uma consciência da presença dele comigo. Eu não vivo consciente da habitação da presença de Deus em mim. Você está prestando atenção? Se eu não tenho alegria, e veja, alegria é algo forte.
A alegria não é uma questão periférica. Por causa da alegria proposta, Jesus enfrentou a cruz. A alegria é bem significante, e a alegria foi a recompensa do Pai para Jesus pela cruz. Então tem este tipo de valor no céu. Amém, Bill. Uau! Maravilhoso! Eu não tinha percebido que a alegria era tão importante. A alegria de fato ilustra que Jesus está em nós. Eu percebo que nada é maior do que o amor. Eu cheguei a essa conclusão e não quero contradizer isso, mas de uma forma expressa, a alegria talvez seja a maior manifestação da presença de Deus na vida de uma pessoa. Sabe, há alguns anos atrás, nós estávamos... Essa é uma história engraçada para nós, aqui da Bethel. Havia um jovem que não tinha lar, é uma história louca. A mãe dele o levou para o leste, entrou com ele num posto de gasolina, e quando ele saiu, ela tinha ido embora, tinha fugido com o namorado. Ela literalmente abandonou o seu filho em algum lugar no Alabama, algo assim. É uma história louca. Ele voltou de carona para o lugar de onde ele era, aqui, mas não tinha lugar para viver. Estava sem lar. Então havia uma concessionária da Volkswagen do outro lado da rua, e eles tinham algumas daquelas vans. Quantos aqui, quando eram adolescentes, tinham como objetivo de vida ter uma Kombi Volkswagen? Era como o Rolls Royce da era hippie. Sabe, se você sabe, também tinha os micro-ônibus que eram... Não, vamos lá, então. Já basta disso. Então ele passava as noites nessas vans e ele começou a perceber pessoas passando que eram felizes. Apenas felizes, dirigindo seus carros, elas eram felizes. Então ele determinou, eu tenho que descobrir de onde essas pessoas felizes vêm. Então ele conseguiu seguir as pessoas felizes até a Bethel. Ele descobriu, e eu não estou dizendo que nenhum outro lugar na cidade é feliz, a cidade toda é feliz, mas nesse caso ele seguiu aquelas pessoas felizes. E acabou na Bethel e entrou para descobrir por que eram tão felizes, e se entregou a Jesus e então descobriu todo o segredo por que eram tão felizes. Mas eis a questão, a alegria está conectada ao nosso envolvimento com a presença de Deus. Diga isso comigo, a minha força vai até onde a minha alegria vai. A alegria do Senhor é a minha força não vai. Vocês são bons, repetem tudo o que eu digo. Se o mestre mandou, não. Então, com Deus, a alegria é esta expressão e experiência central do reino de Deus e da pessoa do Espírito Santo. Justiça, paz e alegria, justiça, paz e alegria, reino. Na tua presença, a alegria. Atos 3, tempos de refrigério, vêm da presença do Senhor. Tempos, plural, de refrigério, vêm da presença do Senhor. Eu não sei por que você veio até aqui. Eu poderia ter qualquer problema e ainda teria que estar aqui. Mas não tenho, eu estou aqui porque eu estou com grande necessidade de tempos de refrigério. Eu poderia facilmente ficar sentado onde você está e deixar qualquer outro pregar, para mim seria mais do que um privilégio. Os ministros convidados que vêm aqui são muito inspirados. Mas eis a questão. O que estamos enfrentando como nação e nações do mundo, não podemos vencer com os nossos tempos de refrigério normais. Isso tem que vir de nós, de nenhum outro lugar, e encontra o Espírito de Deus. Não poderemos sobreviver a essa estação heroicamente, vitoriosamente, sem contínuos tempos de refrigério. Tempos de refrigério. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.